Eu sou cliente da Genial há bastante tempo. E além da plataforma de investimentos que tem uma assessoria de excelência, eu também sou cliente de quem possui um banco de investimentos que é referência em privatizações e que é reconhecida como uma das principais comercializadoras de energia independente do país. Sou cliente de quem possui uma estrutura com foco no agronegócio, com presença nas principais regiões do setor. De quem tem a plataforma mais veloz e estável para os traders e que se dedica a promover a educação financeira. E eu também sou cliente de quem tem a melhor área de atendimento do segmento e que oferece tudo para eu resolver minha vida financeira em um só aplicativo. Se você também deseja ser cliente de tudo isso, abra sua conta na Genial. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje um economista importante, sócio da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Tudo bem, Silvio? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer muito grande ter você aqui conosco. Tudo bem, Zé Márcio? O prazer é meu. Muito bom aí poder falar com vocês, né? Dividir um pouco aí das nossas avaliações aí com o seu público. Um prazer aí falar com vocês hoje. Vamos conversar um pouquinho vamos começar falando sobre o cenário internacional, que temos um novo governo nos Estados Unidos, um governo bastante diferente, tanto do ponto de vista geopolítico, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista comercial, né? Quer dizer, temos aí novas tarifas, quer dizer, não utilização, quer dizer, da OMC como um tribunal importante aí das negociações comerciais. Silvio, como é que você está vendo aí essa questão? Como é que você acha que isso vai ter efeitos não só sobre a economia americana, mas sobre a economia internacional, sobre a política internacional e sobre o Brasil especialmente? Zé Márcio, esse é o grande tema aí que a gente tem que se debruçar, né, daqui para frente, porque isso vai ter implicações e desdobramentos muito claros, né, nos próximos anos. Eu diria que os mercados, os investidores, os analistas, né, no fundo a economia global está muito refém agora, né, dessas visões e dessas decisões do Donald Trump, que é uma pessoa ainda, né, claro, ainda uma pessoa imprevisível, né, sabemos das visões de mundo dele, essa cabeça um tanto quanto mercantilista que ele tem, né, de entender que o país vai ser mais forte se exportar mais, importar menos, né, uma visão aí de alguns séculos atrás e que foi totalmente derrubada essa visão aí ao longo das últimas décadas de globalização, mas ele vem de novo com essa agenda, né, e aí claro que fica sempre essa dúvida, né, até que ponto ele vai avançar com essas medidas, sabendo que isso traz consequências negativas também para os consumidores e para as empresas dos Estados Unidos, né? A gente imagina, não é que até, né, um certo limite, né, um certo pragmatismo que possa haver impondo limites para essa agenda tarifária, por conta disso, dessas implicações ruins também para os Estados Unidos, mas a gente nunca pode, né, cravar, né, com certeza que esse limite vai aparecer, né? Como eu disse, é uma pessoa imprevisível, né, com uma cabeça um tanto quanto diferente, que rompe com algumas tradições, vamos dizer assim, né, históricas. Você mencionou, né, a OMC, mas não é só isso, né, uma série de instituições e de aspectos aí multilaterais que vão sendo abandonados, né, uma visão aí bem imperialista. Então, de certa forma, é um mundo que acho que fica num primeiro momento assustado, né, assombrado com as sinalizações que vão além da economia, né? Tem todo esse assédio territorial em cima do Canadá, da Groenlândia, do Canal do Panamá, da faixa de Gaza, essa relação com a Europa Ocidental, que vai ser, a princípio, muito conturbada. A gente já tem alguns sinais, né, nessas relações agora com a Rússia, né? Então, é uma miscelânea de questões novas e que certamente vão trazer desdobramentos por muitos anos, né? E aí vai depender muito, de novo, dessa agressividade que ele vai ter em avançar com essas agendas, ou, né, no lado mais, né, otimista, talvez, ele tendo algum freio, né, funcionando, inclusive vindo de forma interna, né, como eu falei, o próprio impacto que essas medidas teriam na economia, e aí, claro, empresários, as próprias entidades, os próprios freios e contrapesos atuando no sentido de barrar algumas iniciativas. Mas, enfim, a gente vê com muita preocupação tudo o que está acontecendo. Acho que, tentando ser pragmático e resumindo um pouco da ópera aqui, é um cenário que aponta para manutenção de juros altos nos Estados Unidos por um longo período,
mesmo que com alguma queda residual na margem, um dólar forte, né, aí pelo canal também da aversão ao risco, né, e tudo isso com implicações para emergentes para o Brasil em particular, ou seja, é um mundo difícil para o Brasil. Agora, o Silvio, quer dizer, na verdade, quer dizer, até agora a gente estava vivendo uma herança da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, toda essa coisa multilateral, toda essa coisa foi criada depois da Segunda Guerra Mundial como reação à questão do nazismo, tá certo? Uma tentativa de porque os Estados Unidos um pouco como o protetor da paz mundial, né? Quer dizer, a Pax Americana, né? Quer dizer, agora, quer dizer, a sensação que você tem é que o presidente Trump, a ideia toda é exatamente deixar de ter essa proteção americana, quer dizer, criar uma situação, quer dizer, essa ideia, por exemplo, de tarifas recíprocas, né? Quer dizer, é muito uma ideia de que não, olha, que a gente tem tarifas muito baixas, você e o resto do mundo tem tarifas muito altas, tá certo? Vamos fazer uma renegociação da estrutura tarifária. Como é que você vê esse processo? Como é que você acha que isso vai se desenvolver? E esse seria um processo de reversão de todo o ciclo de globalização que a gente observou ao longo desse longo período, né, de pós-Segunda Guerra, né, onde o mundo foi buscando, né, meios de aumentar a eficiência, de reduzir custos, de diversificar a produção em termos geográficos, buscando países que tinham maiores vantagens comparativas, né, quer dizer, o mundo se tornou, né, uma grande montadora de produtos, com cada país sempre dando a sua contribuição onde ele realmente tem a maior produtividade. Quer dizer, o que a gente vê, né, nesse tipo de posicionamento é uma rejeição a esse modelo, né? Quer dizer, quando ele tenta, né, ou ele coloca, né, que impondo tarifas as empresas vão voltar a produzir nos Estados Unidos. Isso não é verdade, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Quer dizer, no fundo você não tem condições, né, de substituir determinadas vantagens que existem em alguns países, nos asiáticos em particular. Então, de novo, né, voltando à primeira parte da minha resposta, né, a gente tem dúvidas até onde ele vai avançar com essa agenda, sabendo que ela é prejudicial, inclusive, para os Estados Unidos, né? Claro que tem toda uma retórica envolvida, né, um público que ele pretende atingir, tem ambições aí, claro, do ponto de vista geopolítico, né, isso gera também muito ruído. Mas pensando em termos econômicos, né, essa tentativa de reversão de globalização, ela traz muito mais problemas do que soluções, né? Então acho que até pela própria reação da lógica econômica, a gente avalia que por aí você vai ter um canal de contenção dessas medidas, né? As empresas que vão ser prejudicadas, empresas americanas, inclusive, importantes, que têm peso político, vão também se mobilizar para tentar, de certa forma, conter esse processo. Mas, de novo, é um período aí de 4 anos pela frente que a gente vai ter que, né, lidar com isso e certamente o mundo passando por uma fase bem conturbada. Não, pode ser mais do que 4 anos, né? Porque a gente não sabe o que vai vir depois do governo Trump. Né? Não vai ser ele, mas pode ser alguém com a mesma ideia, né? Quer dizer, na verdade, isso pode ser uma mudança muito mais estrutural do que muita gente está esperando no curto prazo. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto bastante importante e acho que a gente tem que acompanhar e ver como é que esse negócio vai funcionar. Isso é a mesma coisa, Bem, do ponto de vista geopolítico, temos também uma mudança super importante aí, né? Quer dizer, na verdade, a minha avaliação é que o presidente Trump está explorando o fato de que os Estados Unidos é hoje a única liderança mundial. Tá certo? Quer dizer, é o único país que efetivamente consegue ter uma liderança efetiva, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar. Tá certo? Quer dizer, a Rússia, por exemplo, que era a grande liderança do outro lado do mundo, tá certo? Não conseguiu vencer uma guerra contra a Ucrânia, tem uma guerra já de 3 anos e está empatada, tá certo? Quer dizer, ela não conseguiu, que mostra exatamente a perda de poder militar
da Rússia em relação à União Soviética e em relação aos Estados Unidos. Como é que você vê isso? Você acha que isso é um processo, ao mesmo tempo, que antes de passar para você, ao mesmo tempo, quer dizer, a China claramente está numa situação extremamente delicada do ponto de vista econômico. Tem uma desaceleração econômica forte, um problema demográfico muito grave, tá certo? É um país que precisa de crescer e não vai conseguir crescer, porque você tem um problema estrutural muito grave. Como é que você colocou, quer dizer, o que tende a reforçar a posição americana como a liderança mundial? Como é que você vê esse processo? Zé Márcio, esse é um xadrez aí complicado, né? No fundo, você no final da sua pergunta, você introduziu o ponto central dessa história, que é a China, né? No fundo, imagino que essa proximidade ou essa tentativa de uma aproximação Estados Unidos e Rússia também possa ter um pouco a ver com essa tentativa norte-americana de frear as ambições da China em relação a alguns outros países, como é o próprio caso da Rússia, né? No fundo, o que a gente vê é que é um mundo, né, que converge para uma disputa cabeça a cabeça entre Estados Unidos e China nas próximas décadas, cada qual aí com as suas deficiências e fortalezas, não é? Mas você lembrou bem, né? A China tem uma questão econômica e estrutural importante a se resolver, né? A China cresceu muito ao longo aí dessas últimas 2, 3 décadas, muito baseado em investimentos internos massivos, né? Um país que tem uma poupança gigantesca, investindo aí 40%, 50% do PIB ao ano, e a gente sabe que esse modelo não se sustenta, né? O país precisa de um demandante final e a demanda interna lá cresce num ritmo mais fraco. E tem um problema demográfico aí já estrutural que, para curto prazo, não é tão dramático, mas com o passar do tempo vai se tornar muito pior, né? Então a China tem que buscar também suas alternativas, né? E claro que o mundo é uma alternativa para a China, né? De você desovar a sua produção para outros países, e agora os Estados Unidos entrando aí de uma forma mais firme aí para conter um pouco do avanço chinês, né? Quer dizer, então é mais um tema aí que é difícil ter uma resposta nesse momento. A gente, né, acredita que essa disputa por hegemonia ela vai se tornar cada vez mais presente, né? Isso até pode respingar mesmo no Brasil, né, através da questão dos BRICS, né? Talvez seja um bloco que cada vez mais está indo na direção de se tornar um antagonismo, né? Não só ao mundo ocidental, mas principalmente aos Estados Unidos, né? E aí, claro que o Brasil, dependendo de qual canoa aí que ele tiver mais presente, pode ter um custo aí a ser pago, né? Então, acho que, de novo, né, a gente não sou especialista na parte geopolítica, mas acho que essa questão aí dos Estados Unidos e China, olhando aí para os próximos anos, é um tema central aí para a gente entender como cada um vai jogar nesse tabuleiro, né? E por hora, aparentemente, os Estados Unidos está tentando impor também um freio para a China, que está, como você disse, numa situação delicada, né? O modelo econômico a passar por uma transição, uma desaceleração estrutural já contratada, que eles, a princípio, no curto prazo, vão conseguir suavizar. A gente não é pessimista com o desempenho de China no período dos próximos 5 anos, mas, claro, que numa situação de pressão mais extrema com as tarifas comerciais, a China também vai ter um pouco mais de dificuldades, mesmo já no curto prazo. Os Estados Unidos estão introduzindo uma tarifa de 20% sobre todas as exportações chinesas para os Estados Unidos. Quer dizer, isso é super importante. Isso afeta o Brasil, né? Eu acho que uma pergunta que já quer dizer, uma vez falando de China, como é o nosso maior parceiro comercial, tá certo? Quer dizer, como é que você vê esse processo? Quer dizer, basicamente, com essas tarifas de 20%, como você acabou de falar aí, o mercado da China é o mundo. O mundo, metade do mundo é os Estados Unidos. Com as tarifas de 20% sobre as importações chinesas para os Estados Unidos, certamente nós vamos ter um desvio de comércio enorme, tá certo? Quer dizer, uma grande parte das exportações que irão para os Estados Unidos vão ter que ir para outro lugar, tá certo? E outro lugar é Europa, Brasil, tá certo? Não tem muito jeito. Como é que você vê isso, Silvio? Como é que você acha que vão ser os efeitos aí sobre a economia brasileira? Esse é um jogo delicado, né? De difícil arranjo, pelo menos de um equilíbrio que seja bom. No fundo, eu diria que pode ser um equilíbrio pior para todo mundo, né? Inclusive para os Estados Unidos, né? Eu imagino que o Walmart, por exemplo, não esteja satisfeito com essas tarifas aí de 20% que estão sendo colocadas, né? E outras grandes empresas também não. Porque, no fundo, claro, se o mercado norte-americano é importantíssimo, é fundamental para a China,
para os Estados Unidos, né, para os consumidores e para empresas, comércio norte-americano, o acesso a produtos chineses também é importante, né? Então é por isso que, de novo, não é um equilíbrio muito óbvio para mim, né, achar que simplesmente ele vai colocar os 20% e só a China que se ferra colocando dessa forma. Também tem uma implicação importante interna nos Estados Unidos, né? Por isso que eventualmente daí também podem surgir alguns limites, mas enquanto isso não acontece, fica um equilíbrio mais difícil para todo mundo, inclusive com essa busca pela China para desesperadamente para acessar outros mercados, né? Isso, na verdade, já tem acontecido, não chega a ser uma novidade, a gente já vê, até por conta da própria desaceleração da demanda chinesa, né? E aí a gente abre por segmentos e sabe do problema sério que eles têm hoje no segmento imobiliário, né? Que foi um dos principais condicionantes de crescimento das últimas décadas, né? A construção civil, né? Toda aquela construção de toda a infraestrutura de transportes, imobiliária, né? E claro, isso chegou já no limite, né? Você já está com essa estrutura construída e com excesso de capacidade, inclusive, principalmente no segmento imobiliário. Então a China também já vem tentando desovar produtos ligados a esses segmentos, né? Para países aí ao longo dos últimos anos, né? Máquinas, equipamentos ligados à construção. O efeito também que a gente já tem observado, né, na parte de metais, né, próprio minério de ferro, que acaba sendo um ativo aí de maior risco nesse contexto. E aí, claro, que com toda essa questão tarifária, isso vai aumentar vai espalhar para outros segmentos, né, para produtos de consumo, para outros insumos, né? E Europa a gente já vê também, né, sofrendo esses impactos, né? A indústria da Alemanha está andando para trás há 3 anos, né? Isso tem muito a ver com a competitividade alta da China, e a Alemanha não consegue competir, né? Exemplo típico, né, dos veículos, né, dos carros elétricos, que tem gerado, inclusive, reações dentro da própria Europa. E isso já está acontecendo e vai acontecer mais aqui no Brasil. Então é um equilíbrio difícil, né, de você enxergar algo que tenha, de novo, né, um desfecho positivo, né, para todo mundo, muito pelo contrário. Acho que é um desfecho difícil, que você vai passar por alguns anos, em tese piora para todo mundo, até que você consiga, de certa forma, reequilibrar essa situação em bases um pouco mais sustentáveis. Mas, no primeiro momento, eu vejo aí com muita preocupação, né, as implicações disso para a China e, consequentemente, para o comércio internacional. Olhando agora para o Brasil, né? Vou falar um pouquinho sobre o Brasil, que acho que tivemos uma tempestade no final do ano passado, tá certo? Bastante complicada. Depois tivemos uma bonança no começo desse ano, né? Quer dizer, as coisas se tranquilizaram e tal. E agora, quer dizer, temos aí uma queda de popularidade surpreendente, né? Do governo e do presidente Lula aqui no Brasil. Uma queda de popularidade que ninguém sabe muito bem como é que o governo vai reagir. Como é que vocês estão avaliando esse processo? Vocês acham que o governo vai dobrar a aposta na coisa fiscal, tentar aumentar programas sociais, etc., para poder tentar reverter essa popularidade? Ou vocês acham que, pelo contrário, o governo vai tentar diminuir um pouco o déficit fiscal para poder conseguir reduzir a taxa de juros ali na frente sem gerar pressões inflacionárias adicionais? Zé Márcio, eu acho que essa saída positiva que foi a sua última colocação, eu acho que é pouco provável, né? O governo tentar, nessas alturas do campeonato e com baixa popularidade, pouco mais a 1 ano e meio das eleições, tentar a saída que ele deveria ter feito lá atrás, né? Lá em 2023 é que deveria ter feito isso, né? E hoje certamente estaríamos em uma outra situação. Mas agora, imaginar que vai se promover aí um grande choque ortodoxo, né? Em termos fiscais, enfim, em sinalizações aí de política econômica, acho pouco provável, ao mesmo tempo que também, indo para um outro extremo, também não nos parece óbvio, né, que o governo pretenda dobrar a aposta sem se preocupar com as implicações disso, né, ou seja, partir aí para um grande avanço aí de medidas fiscais, parafiscais, que vão rapidamente serem penalizadas pelos mercados, né, a gente sabe disso, que qualquer decisão torta nesse sentido, no mesmo dia, bate no dólar, bate nos juros de mercado, afeta a economia, ou seja, não dá tempo até as eleições de você colher os resultados disso, pelo contrário, vai colher resultados ruins, né? E eu acredito que a equipe econômica em particular tenha consciência disso, imagino que o próprio presidente também. Eu acredito que talvez eles vão por uma saída meio intermediária, né? Tomando essas medidas
pontuais, né, como a gente viu agora nos últimos dias, né, libera FGTS, é o pé de meia, é o Vale Gás, né, você vai tentando contornar um pouco essa situação com medidas que você cria discurso, né, ou seja, você pode vender essas medidas para a população e tentar, com base nisso, recuperar um pouco do capital político, mas ao mesmo tempo também não são medidas que não são bombásticas, né? Não vão chegar e mudar drasticamente a situação do governo, né? Então, provavelmente, o que a gente vai ter até o ano que vem, né, esse cenário, né, de um quadro difícil, né, para o governo, claro que um país ainda polarizado, então, até perto da eleição, o governo pode até conseguir alguma recuperação, mesmo que parcial, né, desse capital político, mas num ambiente muito desafiador, né? A gente tem que lembrar que a desaceleração econômica mal começou. Mas o que se espera até o ano que vem é que a economia mostre um ritmo de crescimento menor do que a gente observou nos últimos anos, né? Mercado de trabalho, como a gente sabe, é uma variável defasada, reage por último e vai reagir ao longo do ano que vem, final desse ano que vem, com uma piora em relação ao que a gente viu também nos últimos tempos, né? Desemprego, a gente espera alguma alta já para segundo semestre desse ano, mesmo que uma alta pequena, né? No ano que vem, aí rodando em níveis pouco acima de 7%, que ainda são patamares reduzidos, né? E a inflação, que acho que é a grande questão dessa história, né? Talvez explique uma parte relevante dessa perda de popularidade, inflação de alimentos, que para esse ano a gente não vê grande alívio, né? Nós projetamos 5,5% de IPCA para 2025, para o ano que vem um IPCA de 4,5%, que também não dá um alívio importante do ponto de vista do governo, ou seja, é um cenário difícil aí até o ano que vem. A gente sabe que tem dentro do governo diferentes diagnósticos, né? Se depender de alguns ali, certamente você manda as favas qualquer tipo de controle macroeconômico, né? E aí parte para essa saída de um populismo mais exacerbado, mas entendemos que ainda assim existe não só na equipe econômica, e provavelmente o próprio presidente entendendo que não dá para ir por um caminho muito extremo, não é? As decisões vão se voltar contra o próprio governo. Então, acredito que ele vá por um caminho do meio aí. Não vai fazer nenhum grande ajuste fiscal mais daqui até lá. O que tinha que fazer, eles já anunciaram, né, no final do ano passado, mas também numa agenda mais populista, acho que eles vão indo muito pelas beiradas, sem partir aí para decisões que já, de forma imediata, se voltariam contra o próprio governo. Silvio, mas esse caminho do meio é um caminho meio complicado, né? Porque você vê o seguinte, todos os anúncios que foram feitos até agora foram anúncios de alguma forma de ou aumento de crédito para a população como um todo, que é a coisa do consignado para os empregados do setor privado, ou transferência de renda via fundo de garantia, por exemplo, etc., tá certo? Gás para todos, pé de meia, em suma. Quer dizer, é sempre alguma coisa que tem a ver com a de demanda, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente tem uma situação, uma política monetária que está extremamente contracionista, né? Que a gente tem uma taxa de juros extremamente elevada, ao mesmo tempo não consegue controlar as expectativas para a inflação, as expectativas para a inflação continuam aumentando e descolando da meta, tá certo? Cada vez estamos mais longe das metas para a inflação até o horizonte de 2028, tá certo? O que indica uma perda de credibilidade super importante da política monetária. Com essa perda de credibilidade, quer dizer, a gente corre o risco de não conseguir atingir a meta em nenhum momento ao longo dos próximos anos, porque, afinal de contas, tá certo, o que a gente está vendo é que a sociedade não acredita que o Banco Central vai levar a inflação para a meta. Mas essa questão do aumento de demanda decorrente desses programas, quer dizer, fica mais difícil ainda para o Banco Central conseguir atingir a meta. Você acha que efetivamente o Banco Central vai tentar atingir a meta com todo essa dificuldade? Quer dizer, vai precisar de uma taxa de juros próxima de 18% ao ano. Você acha que nós vamos chegar lá? Não vamos, Márcio, não vamos. Quando eu falei desse caminho do meio, não quis dizer que é um caminho bom. Na verdade, assim, todos eles têm seus problemas e esse também vai ter. No fundo, o resultado disso, a economia desacelera menos do que deveria, porque você continua dando muitos estímulos à demanda, a inflação cai menos do que deveria e o Banco Central não consegue reduzir muitos juros. Quer dizer, no fundo, o que a gente tem até 2026 é isso, é um cenário ruim, né? Quer dizer, o governo vai empurrando essa situação aí até o ano que vem, tentando manter minimamente uma percepção de que as coisas estão aí
relativamente em ordem, né, para pelo menos manter um mercado de trabalho ali com desemprego baixo e tal, e chegar até a eleição, tentar ganhar e aí depois ver o que faz. A gente já sabe que 2027, seja quem for o vencedor, vai ter que partir por uma agenda muito mais agressiva de ajuste, principalmente nas políticas fiscais, né? Na reversão de medidas que foram retomadas agora nos últimos anos, né? Mas até lá não tem nada nesse sentido, né? O governo tentando manter a economia minimamente andando, sem deixar a inflação sair do controle, e aí o Banco Central, nesse contexto, sobe mais os juros, a gente acha que chega até 15,25, mas não vai conseguir trazer essa inflação para a meta tão cedo. Isso aí está muito claro, né? Nas nossas projeções, inclusive, né? Então, de novo, né? Até 26 é um pouco isso, é um cenário ruim, mas com a economia não afundando, e a partir de 27, aí sim, né? Seja quem estiver ali sentado à mesa, à cadeira, no caso, vai ter que tomar medidas muito mais drásticas. Mas nesse caso, Silvio, quer dizer, a gente está com um cenário parecido em 2025 de inflação. A gente está com uma expectativa de inflação de 5,7% em 2025, que é similar à de vocês, que é 5,5%, pelo que você falou. Mas a minha questão, na verdade, quer dizer, por que em 2026 a taxa de inflação vai ser menor do que em 2025, dado que o Banco Central, pelo que você está falando, quer dizer, porque a gente tem aqui, quer dizer, a nossa expectativa é de uma taxa de inflação em 2026 de 6,5%, ou seja, aumentando em relação a 2025, porque nós não acreditamos que o Banco Central vai perseguir a meta. Consequentemente, apesar da aceleração da inflação em 2026, o Banco Central vai reduzir a taxa de juros em 2026 no nosso cenário, para 13,25%. Ou seja, a gente tem um cenário que é similar ao de vocês em 2025, do ponto de vista das projeções e do ponto de vista também da qualidade da política econômica, mas diverge um pouco em relação ao 2026, porque nós somos mais pessimistas em relação à capacidade do Banco Central de buscar a meta. Como é que você vê esse processo? Quer dizer, Márcio, 2026 é isso, né? Acho que essa questão é totalmente válida, né? A inflação no ano que vem é um ponto de grande incerteza, no fundo, né? Então, a gente tem 4,5% para 2026, que está muito baseado nessa expectativa de desaceleração da atividade, né? A gente tem um crescimento indo aí para 1,5% no ano que vem, isso contribuindo, né, para que você tenha um mercado de trabalho menos aquecido e consiga conter aqui esse processo de piora, principalmente na inflação de serviços, né? Mas, de novo, se eu tiver que apontar um risco, claramente eu aponto o risco para cima, em relação a esses números. De novo, eu não consigo chegar e falar para o seu número, que o seu número de 6,5% ele é exagerado. Talvez não seja, porque as condições econômicas que a gente tem esse ano e olhando para o ano que vem são muito desafiadoras, né? Então, que a gente tem o Banco Central indo até 15,25, né, nesse ano, isso não, de novo, não traz inflação para a meta, né, não reduz expectativas, mas tem um efeito na atividade que, nas nossas avaliações, ajudaria a reduzir um pouco a pressão para uma inflação um pouquinho mais baixa. Mas, de novo, é um cenário bastante desafiador. Depende muito de também como que vem essas respostas do governo. Então, quanto mais ele tentar manter o estímulo à demanda de um lado, claro que a inflação vai ter mais dificuldades para cair de outro. Então, acho que ponderando tudo isso, a gente tem ainda um ano de avaliação, né? Pensando em 26, por hora esse é o nosso cenário, mas os riscos eles estão colocados, né? E aí são muito claramente pensando aí nessa direção altista. Na verdade, na nossa percepção aqui, o maior risco é o Banco Central tentar controlar a inflação via medidas heterodoxas, tipo atuar mais em cima do câmbio para evitar os reservas. Exatamente. Usando as reservas, tá certo? Essa questão, por exemplo, de tentar intervir no sistema de preço de alguma forma, em vez de usar a política monetária, como, por exemplo, estou querendo fazer com produto agrícola, com preços agrícolas agora, vamos diminuir imposto sobre importação, vamos aumentar imposto, vamos colocar imposto sobre exportação. Quer dizer, essas políticas heterodoxas são extremamente ineficientes, acabam dando um resultado
no curto prazo e mais péssimo no longo prazo, tá certo? Então, eu acho que esse é o grande risco da nossa avaliação, esse é o grande risco nesse momento, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, é esse que a nossa divergência, entre aspas, é um pouco nessa direção. A gente está um pouquinho mais pessimista em relação à capacidade desse governo de atuar na política monetária como deve ser, como necessário para levar a inflação para a meta. Ô Silvio, prazer enorme ter você aqui, foi muito boa a conversa, tá certo? Acho que a gente tem um cenário muito parecido, tá certo? Talvez a gente esteja um pouquinho mais pessimista, mas faz parte da vida, tá certo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, eventualmente vamos fazer outra conversa. Não, com certeza, foi um prazer enorme participar com vocês aí, bom, né, conversar não só contigo e com o público aí que acompanha esse material aí tão bacana que vocês produzem, né? E sem dúvida, a gente fica à disposição aí para numa próxima, tanta coisa que a gente tem para esse ano ainda, né? Pela frente, e em breve aí a gente está à disposição aí para voltar a falar com vocês. Grande abraço. Legal, um abraço, muito obrigado.